Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Mas antes da palavra, meus irmãos, vou deixar um louvor para os meus irmãos, amém? E a palavra eu já vou adiantando para os meus irmãos, se encontra em Números, capítulo 23 e o versículo 19, amém, meus irmãos? Números, capítulo 23 e o versículo 19. Mas antes eu vou deixar um louvor para os meus irmãos, amém? Aí os irmãos, né, já vai adiantando aí, né, se for, né, acompanhar a irmã Tatiana. A palavra se encontra em Números, capítulo 23 e o versículo 19. Mas antes da palavra, vou deixar um louvor para meus irmãos, que eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites acordado, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistada a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredos eu falei com Deus, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que eu mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter 1000 defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Fui escolhido e ungido pelo meu Senhor, sou protegido e amado do meu Criador. Sou instrumento usado na mão do Deus vivo, e em todo momento comigo Ele está. E com Ele eu vou até o fim, pois só Ele sabe tudo sobre mim, oh glória. Amém, meus irmãos? Agora eu vou entrar na palavra, amém? Que se encontra em Números, capítulo 23 e o versículo 19. Amém, meus irmãos? Números, capítulo 23 e o versículo 19. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria? Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que Ele não é homem para que minta, nem muito menos homem para que venha se arrepender, meus irmãos. Porque o que Deus falou na tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Que você só descanse no Senhor, que você confie em Deus que nós servimos, meus irmãos. Porque o tempo é dele. Mas tudo que Ele falou na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Queira o diabo ou não queira, meus irmãos. Porque o que Deus fala, meus irmãos, Deus, Ele vela pela sua palavra. E tudo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai fazer, meus irmãos. Porque a gente, né, se apressa, a gente quer tudo para agora, né? Mas nem assim não, meus irmãos, porque o tempo é de Deus, o relógio é dele. Mas tudo que Ele falou, meus irmãos, na tua vida Ele vai fazer, meus irmãos. Porque Deus não é um para que minta e nenhum para que venha se arrepender, meus irmãos. Que você só descanse, meus irmãos, no Senhor. Porque tudo que Ele prometeu na tua vida Ele vai fazer, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é justo. Deus, Ele vela pela sua palavra, meus irmãos. Que nessa tarde você só descanse, meus irmãos. Porque o que é meu, o que é teu, meus irmãos, vai chegar até mim, até você. Porque o que Deus falou que ia fazer na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque Deus é fiel, meus irmãos. O ano está apenas começando, meus irmãos. E é ano de cumprimento também na tua vida, meus irmãos. Tudo que Deus falou na tua vida, meus irmãos, que não se cumpriu no ano que passou, vai se cumprir agora nesse ano, meus irmãos. Porque o ano apenas está começando, meus irmãos. Que você se prepare, meus irmãos, para viver as promessas de Deus na tua vida. Que você se prepare para viver o novo de Deus na tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque tudo que Ele falou na tua vida vai ter que se cumprir, meus irmãos. Porque ninguém pode impedir o que Deus tem na tua vida. E tudo que Ele falou na tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Porque Deus, Ele é justo, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham todos uma ótima tarde.